Olá e bem-vindo de volta ao The Crime Hill. Por 7 dias, uma história de crime real ocorrerá em um continente diferente. Hoje é o primeiro dos 7. Para a narração de crime real de hoje, vamos visitar a Antártida, o continente mais ao sul da Terra. Cerca de 98% da Antártida está coberta de gelo, com uma população que varia entre aproximadamente 1.000 a 4.500 pessoas, dependendo da estação. Essa população é composta por cientistas, pesquisadores e equipes de apoio de todo o mundo. Com uma população tão pequena, o crime é incrivelmente raro, mas o isolamento, o tédio e o alcoolismo podem ter desempenhado um papel. O Tratado da Antártida, de 1959, determina que qualquer pessoa acusada de cometer um crime no continente estará sujeita às leis do seu país de origem. Hoje analisamos a vida de Rodney Marks em um caso de crime real. Rodney David Marks era um dos 3 filhos de Paulo e Ray Marks. Ele nasceu em 13 de março de 1968, em Geelong, Vitória, Austrália. Rodney era uma criança muito inteligente, esforçada e criativa. Ele amava surf e música. Na adolescência, Rodney ganhou bolsa em uma escola particular renomada, onde continuou se destacando nos estudos. Ele foi estudar astronomia na Universidade de Melbourne, formando-se com honras de primeira classe. Em 1993, Rodney ingressou na Universidade de New South Wales e concluiu o doutorado em física. Na tese de Rodney, ele escreveu extensamente sobre o Polo Sul, uma área pela qual tinha particular interesse. Em 1997, Rodney foi aceito para um cargo cuidando de um telescópio infravermelho chamado SPIR-X no Polo Sul. Devido às condições extremamente rigorosas e ao nível de isolamento envolvido nesse trabalho, todos os selecionados precisavam passar por extensos testes físicos e psicológicos para garantir que seriam capazes de suportar o inverno rigoroso e isolado. Uma vez no polo durante o inverno austral, de março a outubro de cada ano, não é possível sair até que as piores condições climáticas diminuam. Após completar o inverno no Polo Sul, Rodney estava ansioso para voltar e conseguiu garantir uma segunda vaga, desta vez trabalhando na estação Amundsen Scott do Polo Sul. Essa estação é gerida pela National Science Foundation, a agência do governo dos Estados Unidos da América. Rodney ficaria um ano na estação, de novembro de 1999 a novembro de 2000. Ele era um ótimo cientista e tinha papel fundamental na estação. Segundo relatos, ele era muito querido, amigável e gostava de passar tempo com colegas. Rodney tocava guitarra em uma banda de heavy metal que se apresentou no Polo Sul durante a celebração do novo milênio e, durante aquele inverno, ele tingiu o cabelo de roxo. Ele gostava de beber e, às vezes, exagerava na bebida, algo que não era incomum entre os funcionários da estação. Dizem que ele tinha uma alta tolerância e gostava de álcool, mas não era dependente. Por meio do amor mútuo pela música, ele se aproximou de uma mulher chamada Sonia Walter, que era especialista em manutenção na estação. Logo iniciaram um romance e Sonia resolveu ficar no inverno para continuarem juntos. Eles pareciam felizes juntos e circulavam rumores de que iam se casar ao voltar para casa. No início de 2000, com a chegada do inverno, muitos funcionários foram para casa, restando uma equipe reduzida de 50 pessoas para manter o trabalho nos meses seguintes. Em 11 de maio de 2000, Rodney estava andando entre o prédio de pesquisa e a estação principal quando começou a se sentir mal. Ele jantou com Sonia, mas reclamou que estava muito mal, com olhos coçando e irritados. Rodney resolveu descansar na esperança de se sentir melhor no dia seguinte. No entanto, os sintomas continuaram a piorar. Ele estava se sentindo febril, enjoado e com dores no estômago. Após uma noite agitada, ele visitou o médico da estação logo cedo na manhã seguinte. O médico achava que os sintomas tinham ligação com o álcool consumido por Rodney e não se preocupou muito.
Rodney voltou para descansar em seu quarto, mas começou a ficar cada vez mais sem fôlego, então mais uma vez procurou o médico, Dr. Roberto Thompson. Ele decidiu coletar uma amostra de sangue. O médico notou 2 marcas recentes de agulha no braço de Rodney, mas não investigou mais. A máquina que poderia ter analisado o sangue de Rodney para ver o que estava acontecendo não havia sido devidamente mantida e por isso não estava funcionando. O médico continuou sem saber o que estava acontecendo. Rodney ficou cada vez mais agitado e estava com dificuldade para respirar. O médico consultou especialistas por ligação via satélite, mas eles ainda não descobriram o que estava acontecendo. Então, a respiração de Rodney começou a ficar um pouco mais fácil e ele tentou se sentar. Após isso, ele parou de respirar e, mesmo com tentativas de reanimação cardiopulmonar, não conseguiram reanimá-lo. Ele faleceu por volta das 6h45 da noite naquele dia. Ele tinha só 32 anos. Presumiu-se que ele havia morrido de causas naturais desconhecidas. Sem como entrar ou sair no inverno, o corpo de Rodney ficou armazenado na estação de pesquisa. Sua perda devastou os outros 49 membros da equipe que trabalhavam com ele. Muitos de seus amigos ficaram insatisfeitos com esse local de descanso temporário dentro da estação. Então, trabalharam duro para construir um caixão para que ele pudesse ser temporariamente sepultado sob as estrelas que ele foi à Antártida para estudar. Memoriais ocorreram na estação do Polo Sul, Torquay, Austrália e Boston. O corpo de Rodney só pôde ser transferido quase 6 meses depois. Ele foi levado de avião para Christchurch, Nova Zelândia, em 30 de outubro de 2000, onde fizeram uma autópsia. Isso revelou que não havia drogas em seu organismo no momento da morte, apenas uma quantidade residual de álcool, mas uma grande quantidade de metanol. Os resultados chocaram a todos. Rodney havia sido envenenado. Metanol é um químico altamente tóxico, incolor e de sabor levemente adocicado. Foi determinado que Rodney havia ingerido aproximadamente 150 mililitros, o que equivale a uma taça pequena de vinho. Rodney era australiano, trabalhando na Estação dos Estados Unidos da América, construída em território reivindicado pela Nova Zelândia. Assim, Estados Unidos da América e Austrália concordaram que o inquérito fosse feito na Nova Zelândia. A autópsia levantou muitas questões. Como Rodney ingeriu aquela quantidade de metanol? Foi ingerido intencionalmente ou acidentalmente? Por que o braço dele tinha marcas de agulha? A teoria de que Rodney havia se matado foi investigada. Ninguém que o conhecia notou sua depressão. Diziam que ele era feliz, bem-sucedido, sem preocupações financeiras, apaixonado e esperançoso com o futuro ao lado de Sônia. Além disso, ele procurou ajuda médica assim que a doença começou e não se acreditava que o pânico que ele demonstrou ao adoecer pudesse ter sido fingido. Rodney era extremamente inteligente e sabia que beber metanol para se matar causaria uma morte muito dolorosa e lenta. Portanto, o suicídio foi descartado como causa da morte. A hipótese de ingestão acidental de metanol ao produzir seu próprio álcool foi investigada. Isso também seria muito improvável, considerando sua experiência como cientista e que o metanol estava claramente rotulado e trancado em um armário. Havia muito álcool disponível na estação, então Rodney não precisava fabricar o seu em segredo. Rodney sofreu muita agonia, mas conseguiu se comunicar por cerca de 38 horas antes de morrer. Se soubesse a causa dos sintomas, teria contado a quem o ajudava. Outra possibilidade era que Rodney tinha sido vítima de uma brincadeira que deu errado. Novamente, essa teoria foi descartada por causa do nível de metanol consumido, tornando extremamente improvável que isso tivesse sido usado em uma brincadeira. A explicação mais provável era que Rodney foi assassinado. Com só 49 pessoas morando na estação durante o inverno e sem possibilidade de entrada ou saída, a lista de suspeitos já era bem reduzida. Porém, investigar um assassinato após 6 meses já era problemático desde o começo.
A investigação oficial foi liderada pelo detetive sargento sênior Grant Wormald, do Departamento de Polícia da Nova Zelândia. O detetive precisou contatar a Fundação Nacional de Ciência para obter detalhes sobre as 49 pessoas na base na morte de Rodney. A Fundação de Ciência foi pouco colaborativa. Eles haviam conduzido sua própria investigação interna e concluíram que Rodney havia morrido de causas naturais. Só em 2006, 6 anos após a morte de Rodney, que a Fundação Nacional de Ciência concordou que um questionário fosse enviado aos outros 49 funcionários. Isso só foi feito sob a condição de aprovarem todas as perguntas e informarem aos participantes que responder ao questionário era totalmente voluntário. Só 13 pessoas responderam. Várias pessoas essenciais para a investigação não responderam ao questionário. O motivo da falta de resposta é desconhecido. Será que temiam perder o emprego? Circulam boatos sobre cultivo de maconha nos dutos de ar da fábrica e uso de drogas pesadas na estação. Não sabemos se esses boatos são verdadeiros, mas talvez esse nível de abuso de drogas e álcool em uma instalação americana de prestígio tenha sido o motivo para encobrir as circunstâncias da morte de Rodney. Foram questionados os procedimentos do médico ao tratar Rodney, cujo paradeiro é desconhecido desde 2006. A investigação ficou parada. Não houve nenhum progresso conhecido na investigação do assassinato desde então. A investigação na Nova Zelândia segue aberta. Ainda assim, achar nova informação quase 20 anos depois, em um dos lugares mais remotos do mundo, parece muito improvável. Quem conhece o caso tirou suas próprias conclusões. Acidente trágico ou brincadeira que deu errado? Suicídio ou assassinato? Rodney é a única pessoa a morrer sob circunstâncias misteriosas no continente da Antártida e, muito possivelmente, o primeiro e único assassinato por lá. Isso conclui a história de Rodney Marks. Muito obrigado por ouvirem essa história. Para aqueles que tiverem comentários, por favor, deixem-nos aí embaixo. Sempre leio os comentários. Se tudo correr bem, volto domingo ao meio-dia, Greenwich, ou 7 da manhã, leste dos Estados Unidos da América. Obrigado por ouvirem o Crime Real. Fiquem seguros. Até logo. Se puderem compartilhar os vídeos, agradeço muito. Obrigado a todos pelos comentários. Até logo.